Olá, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Certa vez, um doutor da lei perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus então resolveu responder-lhe através de parábolas. Nós começaremos hoje uma série de parábolas e a primeira parábola escolhida é a parábola do bom samaritano. Esta parábola eu considero uma das ilustrações mais sublimes da bondade humana em toda a literatura universal. Lucas ele acaba de registrar como Jesus havia sido rejeitado pelos samaritanos. Isso se encontra em Lucas capítulo 9, verso 52. E aqui nós temos a reação de Jesus. Ele fez de um samaritano o exemplo de amor que servirá para todas as eras futuras. E esse texto da parábola do bom samaritano se encontra em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 30. Quando esse homem pergunta acerca quem é o seu próximo, Jesus então resolve lhe falar através de parábolas. Parábolas nada mais é do que uma narrativa alegórica, cheia de figuras de linguagem, e que através dessa narrativa, mesmo pegando as figuras de linguagem de um contexto atual, daquilo que eles viviam, trazia aplicações acerca do reino e tinha como objetivo ensinar alguma coisa e ensinar algum princípio. Jesus ele era um mestre. Ele ensinava com uma delicadeza e ele usava muito de uma técnica chamada maiêutica, que ele respondia através de perguntas. E aí então Jesus começa a falar acerca desta parábola. Conta uma história de que um homem estava ferido pelo caminho e passou-se ali o sacerdote, passou-se ali o levita e nenhum deles estenderam a mão. E quando passou um samaritano, estendeu a mão para aquele homem e além disso o curou, o ajudou, o hospedou, investiu e ali pôde explicar para este homem acerca de quem verdadeiramente era o seu próximo. Isso para os judeus era algo absurdo, porque os samaritanos, essa briga vinha há 400, 500 anos. Quando o reino se dividiu em Reino Norte e Reino Sul, Samaria era a capital do Reino Norte, cidade que ali já existia. E quando os assírios levaram todo o Reino Norte cativo, eles meio que se misturaram, houve uma miscigenação com os samaritanos, e nós sabemos que os judeus ele prezava pela identidade, eles prezavam pelo seu DNA, pela sua genealogia, tanto espiritual quanto física. Eles não toleravam mistura, e isso era uma ordem de Deus desde quando criou esse povo. E ao irem para o Reino Norte, eles se misturaram ali, nesse cativeiro, e não só fisicamente, mas também espiritualmente. Os samaritanos eles começaram a adorar aos seus deuses, e os judeus que ali se misturaram, eles também começaram a adorar, a ter adoração pagãs. Então o DNA deles ficou totalmente corrompido, coisa que para o judeu, o DNA físico e espiritual jamais poderia ser corrompido. E a partir desse momento começou-se ali uma briga que se arrastou há 400, 500 anos. E na época de Jesus, isso estava muito intrínseco. Na época de Jesus, isso estava muito enraizado. Para os judeus, eles eram aqueles que estavam soberanos e que os samaritanos eram os rejeitados. E aí quando Jesus vem e fala sobre essa parábola, Jesus dá um tapa na cara, entre aspas, nesse homem, dizendo para ele, olha, se ele é capaz de amar, se o samaritano é capaz de estender a mão para o judeu, sendo o próximo deste judeu que está caído, significa que todos os homens, eles poderiam ser próximos. Então essa história, por mais que ela seja uma parábola, provavelmente ela foi extraída de uma realidade. De fato, ela deve ter acontecido. Já viu aquele ditado que diz, quem fala o que quer, ouve o que não quer? Foi isso que esse homem ouviu. Assim foi o que Jesus disse através dessa parábola. Não foram os ortodoxos, não foram os religiosos, não foram crentes, não foram os cristãos que ajudaram aquele homem ferido, mas foi o bom samaritano. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, se um samaritano ele pode provar que ele é verdadeiro próximo,
de um judeu, mostrando misericórdia a este homem, então todos os homens, eles são próximos. O reino de Jesus, ele é substituído pelo seu amor, ele é subsistido pelo seu amor. E nessa parábola nós encontramos dois princípios sublimes. O primeiro princípio é o princípio do amor. O amor ágape, ele aparece cerca de 158 vezes no Novo Testamento. Quando Jesus fala em amor, quando nós lemos lá em João 3,16 que Deus amou o mundo, está se referindo a esse amor ágape, que não é um amor baseado em sentimentos, mas é um amor baseado em atitudes com obediência. Ele é um amor que é altruísta, ele tem o propósito de fazer o bem. E o reino de Jesus, ele é subsistido por esse amor. Quando Jesus encontra com Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E essa pergunta é feita 3 vezes. Jesus estava fazendo Pedro se autoanalisar. Porque quando Jesus faz a primeira pergunta, Pedro, tu me amas? Ele está se referindo ao amor ágape. E Pedro responde ao amor filéu, que era um amor fraternal. Na segunda vez, Jesus faz a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Com amor ágape. E Pedro responde com amor filéu: sim, eu te amo. E o amor filéu é um amor fraternal. Na terceira vez, Jesus faz a pergunta com amor: Pedro, tu me amas? Amor filéu. E Pedro responde: eu te amo, o amor filéu. Só que Pedro, na última, diz: Senhor, tu o sabes. Porque Pedro caiu em si, que lá atrás, ele cheio de certeza, disse que não iria traí-lo. Mas ao chegar ali, Pedro começa a raciocinar acerca do seu amor para com Cristo. E nesse vídeo, nesta hora, eu quero que você faça essa reflexão. Será que nós amamos de verdade? Será que nós amamos ao ponto de termos o amor agapau inflamado em nós? O amor que é por obediência, o amor que é altruísta, o amor que faz bem aos outros sem querer nada em troca, um amor que não é egoísta, um amor que não julga, um amor que faz com que a gente faça sem querer algo em troca, sem querer, sem qualquer interesse. O amor, ele não é de acordo com o que nós temos, com o que somos. O amor não envolve posição, o amor não envolve sentimento. Este amor envolve posicionamento. E esse princípio sublime dessa parábola nos faz entender que Jesus estava ensinando que o amor entre o próximo, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, né? Amar a Deus de todo entendimento, de todo coração, mas amar ao próximo como a nós mesmos significa amar com amor ágape, com amor capaz de estender a mão, com amor capaz de agir em favor do próximo, com amor capaz de fazer com que eu não seja prioridade, mas que o outro seja prioridade. Nós precisamos, nesse tempo, amar as pessoas na qual está em nossas voltas. E não é um amor onde envolve relacionamento. Esse seria o amor filéu, o amor fraternal. Porque o amor que envolve relacionamento é um amor onde eu estou próximo, aonde eu me relaciono, eu abro a porta da minha casa. Mas quando eu olho que a Bíblia fala sobre amar ao próximo, é amar com amor ágape, é ter olhos de amor, capaz de estender a mão, capaz de ajudar aqueles que precisam e aqueles que necessitam. E eu e você, nesse tempo, precisamos amar cada vez mais àqueles que Deus coloca em nosso redor. E nós não precisamos ter cargo, posição, ou não precisamos ter algo para amar. Simplesmente nós precisamos e podemos abrir o nosso coração para amar aqueles que precisam e aqueles que necessitam. E o segundo princípio que eu vejo nessa parábola, o primeiro é o amor, aonde aquele bom samaritano estendeu a mão para aquele homem e deu atenção àquele homem. Se ele se colocasse e olhasse para si e percebesse: olha, eu sou um samaritano, eu jamais poderia estender a mão para um judeu. Mas ele não, deixou de lado aquilo que era pessoal, aquilo que estava intrínseco, aquilo que era social, mas ele simplesmente estendeu a mão para ajudar aqueles que precisam. E o segundo princípio
é o princípio da misericórdia. A palavra misericórdia, ela tem uma origem latina e ela tem duas palavras. Primeiro é miseri, que significa ter compaixão, e segundo cordis, ou cordis, que significa coração. Então, misericórdia é ter compaixão e ter um coração cheio de compaixão. Ter um coração compadecido é um coração que é capaz de sentir aquilo que a outra pessoa sente. É ser solidário. E este bom samaritano, ele teve a capacidade de sentir aquilo que aquele homem estava sentindo. Porque ele teve 3 atitudes que eu acho lindas essas atitudes. Primeira atitude, ele curou as feridas daquele homem. Ele fez questão de curar as feridas daquele homem. Ele tratou aquelas feridas. Deus nos chamou para um tempo, não só para amar, mas para agir com misericórdia, curando as feridas de outras pessoas. Deus está chamando você, está assistindo esse vídeo para curar as feridas de outras pessoas. Há muitas pessoas que estão feridas em nossas voltas e o que elas precisam é somente palavras de bênção. É somente o óleo que eu e você temos para poder passar sobre as suas feridas e curar essas feridas. Segundo, esse homem carregou este judeu. O bom samaritano carregou. O levou para a hospedaria, colocou em seu cavalo. O levou para a hospedaria. Há momentos em que eu e você precisamos carregar pessoas. Eu costumo dizer que nós não podemos fazer com que as pessoas sejam dependentes de mim. Eu não posso servir de muleta para ninguém, e muito menos a igreja pode servir de muleta, ou qualquer outra pessoa possa servir de muleta para alguém. Mas em minha vida, algumas pessoas passaram por ela e me carregaram durante um momento. Mas depois me ensinaram a andar sozinho. E é assim que a gente faz com o bebê. Quando ele está crescendo, quando ele está se desenvolvendo, o que a gente faz? A gente começa a segurá-lo e ajuda-o a carregar. Quando ele percebe que está andando sozinho, ele continua a sua caminhada. Assim é quando também aprendemos a andar de bicicleta. Muitas vezes o pai segura o banco e nos faz andar com ele segurando, mas chega um determinado momento, quando nós estamos seguros, quando nós estamos firmes, ele solta e a gente consegue andar sozinho. É assim que nós precisamos fazer com algumas pessoas. Precisamos carregar algumas pessoas. Precisamos orientar essas pessoas, mas depois fazer com que essas pessoas caminhem sozinhas, no sentido de serem maduras, no sentido de serem pessoas que já entendem a Bíblia, pessoas que já compreendem aquilo que Deus fez com cada uma delas e fazer com que elas caminhem sozinhas e sirva também para curar outras pessoas. Precisamos de misericórdia também para investir em pessoas. Este homem, ele foi lá, não só o colocou na hospedaria, mas ele pagou a hospedagem. Nós precisamos investir em pessoas. Há pessoas que precisam de investimento, e aqui eu não digo só de investimento financeiro, mas eu também digo investimento de tempo, investimento de atenção, investimento de psicológico, emocional. Nós precisamos investir em pessoas. Sabe, o segredo que eu vejo, o segredo para uma caminhada cristã abençoada é quando eu consigo olhar para o próximo com um olhar de misericórdia. E tudo, algumas pessoas hoje elas costumam dizer que eu estou passando por isso porque ele é o culpado. Eu costumo dizer que isso é síndrome de Adão, ou síndrome de Eva, que sempre coloca a culpa no próximo. Mas nós precisamos mudar o nosso olhar. Para que eu e você possamos ser abençoados, mude o seu olhar. A Bíblia diz que quando nós amamos, nós com certeza herdaremos a presença de Deus. E a Bíblia fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, não é egoísta, não visa os seus próprios interesses. Então que possamos amar com amor ágape e que possamos ter misericórdia. Estender a mão de misericórdia para aqueles que precisam, curando as suas feridas, carregando-as quando necessitam e quando precisam, e também investindo,
não só com recursos financeiros, mas com recursos emocionais, psicológicos, com atenção. Se eu e você fizermos isso, com certeza aqueles que estão à nossa volta serão tão abençoados, que eles jamais se esquecerão dessa atitude. E este homem, quando ele questionou a Jesus acerca de quem era o próximo, ele ouviu aquilo que não queria. O próximo, para ele, o próximo ser um samaritano era algo surreal, era algo absurdo. Então isso me faz refletir que nós precisamos amar os nossos inimigos. Nós precisamos orar pelos nossos inimigos. E no momento que precisarem, é difícil, bem difícil, mas esse é o amor bíblico. Por isso que não visa sentimentos. O amor bíblico, no amor ágape, ele não visa emoção, ele visa obediência. Se eu e você obedecermos, nós seremos benditos nesta terra e seremos abençoados. Que Deus abençoe a sua vida. E essa primeira parábola, esses dois princípios, sejam princípios que eu e você venhamos colocar em prática. O princípio do amor e o princípio da misericórdia. Que Deus te abençoe. Obrigado por você ter ficado comigo até o final. Eu vou orar por você. Senhor, nesta hora eu quero pedir a Tua graça e a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, por aqueles que hoje estão assistindo esse vídeo e que de alguma forma, Senhor, estão sendo alcançados através destas palavras. Que o Senhor Deus ministre sobre eles a Tua graça, ministre sobre eles, Senhor amado, o Teu entendimento, para que possam compreender essa palavra e que eu e a cada um ouvinte possa colocar em prática o amor ágape, o amor que é altruísta, o amor que é obediente, o amor que é capaz de fazer, de abrir mão de si mesmo para abençoar outras pessoas. E foi esse o amor de Cristo. Foi esse o amor do Teu Filho, Jesus, naquela cruz do Calvário. Então nos encha desse amor nesta hora. Faça com que venhamos amar os nossos inimigos. Tira o ódio do nosso coração, tira o rancor do nosso coração. Tira as mágoas, tira a raiva, tira, Senhor, tudo que não provém do Senhor em nosso coração, mas que possa ser cheio do amor do Senhor, ao ponto de fazer como Pedro, olhar para dentro de nós, nos analisarmos e ver se verdadeiramente nós amamos a quem devemos amar. Se não, Deus, corrija-nos. Corrija-nos porque nós queremos ser melhores. E, Senhor, nos encha de misericórdia. Nos dá um coração, Deus, compadecido, um coração cheio de compaixão. Quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, o Senhor Deus morreu por misericórdia a nós. Não olhou para nós, não olhou os nossos defeitos, aleluia, não olhou a nossa cor, ou quem somos, ou o que temos. Simplesmente morreu por nos amar e por ter misericórdia de nós. Enche o nosso coração de misericórdia, ao ponto, Deus, de curarmos as feridas dos outros, ao ponto, Senhor, de cuidarmos, ao ponto, Senhor amado, de investirmos, ao ponto, Senhor, de carregarmos. Nos ajuda. Em nome de Jesus, ministra sobre nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Obrigado, Deus te abençoe. Não se esqueça, inscreva em meu canal, dê um like, inscreva-se no canal também da igreja, o Adriana Chachim, dê um like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ser abençoados e também comenta, porque isso fará com que outras pessoas sejam alcançadas. Deus te abençoe. Até a próxima quarta-feira com a próxima parábola. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Um beijo do pastor. Tchau.